de volta com a primeira edição do programa Itapuã em Debate. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Primeiro de muitos programas que vai reunir muitos convidados especiais de diversos segmentos da nossa sociedade pato-branquense, da nossa sociedade, da nossa comunidade regional. Primeiro programa com a presença do empresário, presidente da Sementes Guerra, empresário, presidente também da Guerra Comunicações, Luiz Fernando Guerra, na presença dos nossos convidados especiais para participar da democratização das perguntas e também desse debate importante dentro da nossa Guerra Comunicações da TV Itapuã, Canal 10. Bom, vou perguntar então. No bloco anterior a gente falou sobre esse poder, né, da mídia de construir, esse poder de destruir, o poder do sensacionalismo que o seu Laudi acabou falando. E eu gostaria de falar de comunicação regional, que particularmente é um tema que me fascina. A professora Leoni sabe disso, que foi tema do meu artigo científico também. E eu gostaria de saber do senhor de que maneira a comunicação regional pode contribuir com esse desenvolvimento aqui da nossa região sudoeste. Eu acho que ela pode contribuir e está contribuindo com diversas maneiras. Na divulgação das empresas, na divulgação das ideias que essas pessoas têm, na influência que ela pode ter na execução de um projeto, por exemplo. Nós estamos carentes em Pato Branco, na região, de bons projetos, principalmente no setor público. Qual é o papel da imprensa para ajudar? Convocar as pessoas que têm um pouquinho mais de discernimento, de capacidade, para que deem um pouquinho mais de contribuição em benefício de todos. Eu acho que se nós fizermos uma retrospectiva de todas as pessoas que são entrevistadas no rádio, na televisão, no jornal, expondo as ideias que têm, se elas forem catalogadas e montadas, geridas por alguém, só isso já daria um resultado fantástico, que nós teríamos para usar como manual de desenvolvimento regional e local. Só isso já estaria de bom grado o que de bom a imprensa pode fazer em termos regionais. Agora, eu acho que temos diversas boas obras, e eu vou relembrar que quando a FADEP iniciou o curso de comunicações, eu dei uma entrevista, acho que foi para o Diário do Sudoeste, e dizia que nós tínhamos aqui um grande laboratório para que esse curso desse certo. Nós tínhamos a Rádio Itapuã, a Rádio Elite, a Movimento, a Cidade, a TV Sudoeste, o próprio jornal, que daria espaço para os acadêmicos aprenderem e até para o lado profissional depois para arrumarem os empregos que são tão carentes nesse país. Então, olha, nós temos uma faculdade de comunicação em Pato Branco graças aos veículos de comunicação que aqui estão, que estão dando amparo, talvez não estejam dando o necessário e suficiente amparo para a instituição FADEP, para a faculdade de comunicação, mas está aberto como modelo, e são poucas as cidades do porte de Pato Branco que têm tantos veículos de comunicação. 3 rádios AM, 2 FMs, uma televisão aberta, um canal fechado, que é a TV Itapuã, e um diário, um jornal diário. Você imagina o trabalho e o lado bonito e heróico que foi feito pelo Grupo Diário, na pessoa do Almeida, da Denise, de manter um jornal todos os dias em circulação numa região, como você falou, mais ou menos de 500 mil habitantes. Então, eu acho que só esta colaboração já vale a pena. Falando ainda, desculpa, Lazarino, sobre essa questão da FADEP, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é bem perceptível essa evolução da qualidade da comunicação na nossa região, tanto nas rádios quanto no jornal impresso. A gente que viaja muito pela região percebe essa diferença entre as emissoras que têm profissionais formados, profissionais que foram qualificados, e os profissionais que foram aqueles que se criaram, não desmerecendo esses profissionais, claro, né, mas que são aqueles profissionais que se criaram no rádio. Então eu acho que é bem perceptível essa evolução da comunicação aqui na região. Esse é o lado mais bonito e mais glamuroso que tem, né? Se nós olharmos as pessoas que voltaram até a estudar, vamos usar o exemplo do professor Laudi, né? Um profissional competente, um homem de imprensa, não precisava provar mais nada para ninguém, já tinha
dado a sua contribuição e continua dando sua contribuição. Hoje, depois de formado na área de comunicação, ele tem muito mais a oferecer. Então, são os exemplos, e nós aqui na rádio e na televisão, nós temos incentivado as pessoas que façam o curso, porque vai fazer a diferença lá na frente. Se não trabalharem conosco, possivelmente lá na frente, em algum outro veículo de comunicação, vão exigir que essa pessoa tenha a formação adequada. Duas perguntas, empresário Fernando Guerra. Primeira, do agronegócio. Eu até acabei lendo no programa. Está vivendo o agronegócio brasileiro e, por conseguinte, aqui na nossa região. Acredito que seja o melhor momento dos últimos 15, 20 anos, você que acompanha há muito tempo isso. A que se deve esse bom momento? E a segunda pergunta, para a gente finalizar, é sobre o momento político de Pato Branco. Você sempre atuou nos bastidores, foi convidado várias vezes para ser candidato a prefeito, a deputado, foi convidado na eleição de 2006 para ser vice do Rubens Bueno, pelo DEM, pelo antigo PFL-DEM. Hoje você está na outra sigla, no PPS. O momento político de Pato Branco seria a segunda pergunta. Primeira, a questão do agronegócio, o porquê desse bom momento? Bem, Lazzarini, o bom momento da agricultura, eu diria que é o melhor da história. Ele só não tem um preço maior ainda, mas eu acho até que nos próximos dias deve bater, Chicago deve bater os $14 por bushel. Em 1968, quando teve o início da soja, ela valia equivalente a 23, 24 dólares. Depois ela, pela quantidade produzida, ela foi encontrando o seu lugar, o seu espaço no mercado. Os fatores que levaram a esse boom são diversos. Eu estive o ano passado 2 vezes nos Estados Unidos e me surpreendeu, entre a primeira e a segunda volta, nos Estados Unidos, uma fração de 6 meses, 5 meses, eu conversava com um empresário americano, plantador de soja, de milho, por sinal era um médico que exercia atividade agrícola, e ele me falava que estava muito difícil de manter a propriedade dele. A propriedade dele era próximo da cidade de St. Louis, e a demanda por espaços físicos maiores para o modelo americano de moradia fazia com que as terras dele fossem tomadas para habitação. Quando eu voltei a segunda vez, 5 meses depois, ele já tinha vendido 150 acres da propriedade dele, transformado num loteamento. Claro, nos Estados Unidos as casas são enormes, os terrenos são de 5, 8, 10 mil metros quadrados, tudo aberto, então eles usam um espaço muito grande. O modelo do americano é mais ou menos semelhante ao modelo do chinês. O que aconteceu na China? Na China, o agricultor nativo, aquele que estava, migrou para a cidade, porque a renda no campo era muito baixa, foi trabalhar nas grandes fábricas por 60 dólares por mês, mas foi para a cidade. Então ele migrou para a cidade e abandonou a atividade dele, que era artesanal, no modelo que era feito. E no momento que ele começou a ganhar dinheiro, o que aconteceu com ele? Começou a consumir. E no momento que ele começou a consumir, primeiro são os alimentos, evidentemente, depois os produtos de lazer e os demais, mas o alimento, e quando nós falamos em alimento, o que nós exportamos são commodities, soja, milho, trigo, foi uma demanda muito grande. À medida que o indiano também aumentou a renda, o vietnamita, o pessoal todo da Ásia, criou uma demanda enorme de produtos. E o segundo fator foi aquilo que o americano resolveu fazer. Depois de tanto baterem neles, eles resolveram misturar o petróleo deles com alguma coisa que não poluísse tanto. E resolveram usar o etanol. Então vão usar 60 milhões de toneladas de milho para queimar nos carros enormes que eles têm, poluindo um pouco menos. E resolveram também fazer enormes fábricas de biodiesel. São 30 milhões de toneladas de soja destinadas ao biodiesel. Então, tira-se do mercado entre 90 e 100 milhões de toneladas para queimar nos carros. Evidentemente que de algum lugar tem que sair. Como o americano vai consumir o produto que ele tem, ele deixa de exportar. Quando ele deixa de exportar, nós entramos com o nosso produto, nós, os argentinos, um pouquinho do Paraguai,
América Latina toda, né, que produz um pouquinho a mais, leva para lá. Os outros, a demanda entre a oferta e a procura está mais ou menos estabilizada. Na Europa... Exato, da Europa. Questão da Europa, pode complementar, Pedro. A questão da Europa, então eles têm um forte, principalmente no trigo, e nós tivemos agora nos últimos anos um problema sério com o trigo. Então o que nós temos que entender é que quando nós temos um problema com a soja, ela vai influenciar no milho e vai influenciar no trigo. Quando nós temos com o trigo, vai influenciar na soja e vai influenciar no milho. E assim sucessivamente. Ora, todos estão ávidos para comer, evidentemente. Como a renda mundial está aumentando, as pessoas estão consumindo mais. Então eu acho que nós teremos aqui nos próximos anos, seguramente, bons preços para todos esses produtos, todas essas commodities que nós temos no Brasil. Não existe hipótese nenhuma de elas abaixarem de preço significativamente. Agora, também este patamar que está hoje, de 20 e poucos dólares, é uma heresia, né? Que o povo vai ter que comer. Se nós olharmos hoje, o mercado de hoje, dia 16 de janeiro, uma saca de feijão a nível de produtor, R$220. Impressionante. Né? Impressionante. Então, nós sempre tivemos a soja valendo, vamos usar X, o trigo equivalente à soja, o milho valendo a metade da soja e o feijão valendo o dobro da soja. Esse é um patamar. Então, como nós temos hoje a soja em torno de R$42, R$43, nós teríamos que vender uma saca de feijão em torno de R$80, R$85. Uma de trigo em torno de R$40 e uma de milho por R$20. Então, extrapolou o feijão. Isso é bom? É ruim. É ruim. Porque o ano que vem vai incentivar os produtores a plantarem mais feijão, que vai ter uma oferta maior, e o consumidor na outra ponta, principalmente lá em São Paulo, ele vai comprar um quilo de feijão hoje R$10 o quilo, ele olha, não, vou comer um frango, vou comer carne suína, vou comer carne bovina, e ele migra do feijão para um outro alimento, depois ele gosta daquele alimento e demora muito para voltar a consumir feijão. Aí os estoques inflam novamente e os preços caem. Então, antes que o senhor responda a segunda parte da pergunta do Lazarinho, eu queria complementar. Como é que o senhor vê essa crítica que está sendo feita mundialmente de que vai faltar produção para alimentos? Porque com a história de se querer produzir biodiesel, há uma crítica muito grande de que de repente principalmente os mexicanos estão lá apavorados com o milho deles, né? Porque eles têm a base da alimentação deles, é como nós aqui com o feijão, eles lá com o milho, né? Então eles estão um pouco preocupados em relação a isso. Como é que o senhor vê que o mercado mundial vai se comportar em relação a isso? Eu vejo que sempre faltou alimentos no mundo. Nós nunca tivemos alimento de sobra. Se nós olharmos a outra ponta é que não está tendo recurso para comer. Se nós olharmos os africanos, né, eles simplesmente não comem. Se nós tivéssemos se eles tivessem renda maior e os preços fossem menores, seguramente nós não viríamos isso. Então o senhor não acredita que se vai tirar alimento para biodiesel, aliás, ao invés de alimentos para alimentação humana e ir para o biodiesel? O senhor não acredita nessa crítica aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que não. O único país que vai consumir em excesso, eu diria que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também, na outra ponta, eles têm condições, não de aumentar significativamente a produção deles, mas em termos de produtividade eles já estão disparados na frente com biotecnologia. Então eles vão fazer, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de uma empresa multinacional muito grande, aonde simplesmente eles brincam de ser Deus, né? Porque eles estão misturando vegetal com animal, né? Se nós olharmos que eles têm uma soja com ômega 3, então eles extraíram do nosso bacalhau, né? do atum, do peixe, o ômega 3 e colocaram dentro da soja. Já está pronto. Então, nós vamos comer soja com ômega 3, a pessoa que tem problema de coração, de diabetes, de coronárias trancadas, alguma coisa nesse sentido, que tem que fazer um tratamento à base de ômega 3, vai comer soja. Tá? Eu conheci a soja deles inodor. Inodor deles frita o peixe, no mesmo óleo frita a batata, frita a cebola e ela não passa de um alimento para o outro o gosto.
já está pronta também. Vi milho com restrição hídrica, né? Que com menos quantidade de chuva ele produz a mesma coisa. Isso é destinado não para o que nós chamamos aqui de sequeiro, né? Mas para as áreas irrigadas, onde a extração de água para alimentar aqueles pivôs enormes está secando o lençol freático. Então eles vão usar muito menos água para ter um rendimento igual daquilo que eles usariam com a irrigação. Então a ciência, a biotecnologia é um negócio espantoso nos Estados Unidos. Nós aqui ainda estamos na primeira fase, né? Estamos longe. Fernando, esse modelo de exportação brasileira de apenas exportar matéria-prima continua sendo, inclusive, fala-se que puseram na cabeça do brasileiro, ele tem que produzir matéria-prima e exportar matéria-prima. Não há algum movimento em sentido de reverter um pouco isso? A China produz 14 ou 16 milhões de toneladas de soja e tem um parque fabril para moer soja de mais de 100 milhões. Então, ela leva 80 e poucos milhões de toneladas de soja a granel, in natura, e nós, na outra ponta, deixamos de industrializar e poderíamos mandar para eles o farelo, o óleo pronto. Ora, é complicado, evidentemente que eles são compradores, eles que geram a demanda. Se eles pararem de comprar, o que nós vamos fazer com a nossa soja, com o nosso milho? Vai ter que Nós industrializar. temos que seguir o mercado, industrializarmos. Bom, para nós, já antes de fazermos as considerações finais desse primeiro Itapuã em Debate, nós só queremos lembrar a pergunta do... Pois não. É sobre o momento político, especificamente de Pato Branco. O senhor hoje é filiado ao PPS. Por muitos anos, muito tempo, esteve filiado ao PFL. Hoje, como é que se analisa esse momento político, Fernando Pato? Lazzarini, eu fui filiado muitos anos ao PFL em função do vínculo familiar, né? O Alcinio e o Ivânio exerceram cargos de deputados e, por coerência, acompanhei os dois, sem nunca pleitear algum cargo próprio para mim. Mas o modelo que os democratas atual estão exercendo e conduzindo, eu cheguei na conclusão que não era exatamente aquilo que eu pensava. Eu sempre gostei um pouquinho mais de centro-esquerda do que centro, do que mais à direita. E eu diria, você me perguntou e eu vou te responder assim com toda a clareza possível. Por que o PPS? O PPS, eu não tinha como não me filiar ao PPS, tendo tido um honroso convite do Rubens Bueno para ser o candidato a vice dele na chapa quando ele concorreu ao governo do Paraná. Ele me convidou para ser o candidato a vice dele. Eu agradeci, primeiro eu achei que eu não teria nem capacidade para ser o candidato a vice dele. E fiquei eternamente grato. Quando uma pessoa, vamos usar a expressão, Leoni, quando massageia o ego de alguém, né, a alma da pessoa, a pessoa vê a pureza disso. E eu fiquei analisando. Nós recebemos, tanto eu quanto o Ricardo, lá na Sementes Guerra, nós recebemos a visita de quase todos os deputados, principalmente os estaduais, os presidentes de partidos, vieram aqui, conversaram, expuseram as ideias. Eu diria que muito disso tem um vínculo com a rádio Itapuã. Quem não gostaria de ter alguém da Rádio Itapuã dentro da sua agremiação política? Mas ponderando, eu achei que uma pessoa da seriedade do Rubens Bueno, um homem íntegro, um homem que começou lá próximo de Campo Mourão, depois migrou para Campo Mourão, foi prefeito de Campo Mourão e está tendo uma ascensão política, disputou o governo do estado, disputa a prefeitura de Curitiba agora, tem umas ideias claras, né? O pensamento dele em relação à política é um pensamento, ainda é aquele pensamento que nós gostamos muito, que é um pensamento puro, né? Então, por isso, foi uma forma até de gratidão ao Rubens pelo convite que ele me fez e principalmente pelas ideias que ele expõe com muita clareza e as pessoas que estão junto com ele também. Quanto à nossa paróquia, né? Quando nós falamos em Pato Branco, eu acho que todos nós gostamos de política e
torcemos para que Pato Branco tenha bons dirigentes. Eu acho que está claro, o Roberto Viganò vai para a reeleição dele, seguramente deve escolher uma pessoa, não sei se ele retorna com a dobradinha com o Astério. Eu acho que, pelo que compor a vice dele. Vemos do lado mais à esquerda o Nereu Sene, que é o candidato, já foi candidato e tem vontade de ser. Me parece que o pessoal dos democratas pensam em lançar um candidato e fala-se muito já no nome do Peterson Cantu, que teria o apoio do irmão, o Robson, que é ligado ao PMDB, mas que não encontra o espaço dentro do PMDB, porque o PMDB de Pato Branco tem 3 ou 4 facções, né? E o próprio PMDB, que deve lançar candidato. O Aldair é meu amigo, mas foi meu contemporâneo lá de faculdade, mas está fora de Pato Branco, né? Tem muita vontade de ser o candidato a prefeito, mas eu acho que dificilmente ele vai emplacar dentro do PMDB. Tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade, e por não morar aqui, tem uma dificuldade em dobro. Sobra o Dalla Costa, que já foi candidato. Acho que o Paduan pode. Eu acho que o Paduan tem uma vontade grande, está demonstrando aí nos bastidores que tem vontade novamente de ser candidato. O que eu acho é que seria interessante se surgisse uma liderança nova, com ideias novas. Mas enquanto não surgem as ideias novas, um líder novo, uma liderança nova, eu volto a falar naquele projeto que é necessário fazer por Pato Branco, onde num espaço de tempo ainda curto que nós temos, entre até junho, o lançamento das candidaturas, que fizéssemos alguma coisa que fosse aproveitado pelos demais. Porque quando chega naqueles planos de governo, Lazarino, aquilo é mediocridade total, né? Vai lá na internet, títulos e documentos, né? E depois não se cumpre nada daquilo, né? Eu lembro alguns do Roberto Viganò, que nem vamos mencionar, né? Erradicar o analfabetismo em Pato Branco. Como é que vai ser erradicado? Vamos explicar como é que vai ser erradicado. Agora tem o surgimento do projeto que a prefeitura está fazendo, que o Aires Forcelino, meu amigo, que assume agora a Secretaria de Planejamento. Pato Branco 2020. Mas o 2020 criado dentro da prefeitura, no modelo do Roberto Viganò, seria o ideal? Eu acho que não. Eu acho que o ideal seria um debate com todas as lideranças apartidárias e que depois nós tirássemos dentro desse projeto. E eu fui o interlocutor com o Aldair, principalmente, em função do LACTEC e em função da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a companheira dele, a Lídia, é a titular, que poderia dar assim um subsídio enorme para nós, para que nós fizéssemos aqui em Pato Branco, eles fossem talvez os coordenadores de um projeto grande e que nós pudéssemos usar esse projeto até para já alavancarmos algumas coisas para Pato Branco. Por exemplo, eu até cito nessa coluna dessa semana, Lazarino do Alvo.com, exatamente essa parte. Se nós tivéssemos a influência, por exemplo, do PMDB, nós poderíamos resolver um gargalo que nós temos aqui na cidade, que é a perimetral leste. Quem que pode fazer a perimetral leste, em termos de partido? O PMDB. Quem que pode resolver o problema do parque ambiental de Pato Branco? O PV. O PV, que faz parte do governo região. E assim, todos os demais partidos com as suas influências. Nós olharmos a BR 158, que graças a Deus vai ser recapeada, refeita, né? Nem recap serve mais, tem que refazer a BR. Quem que comanda o Ministério dos Transportes? O PR, que é do Jacob. Então, dentro desse modelo, que eu imagino que se tivesse alguém para gerir esse projeto, fosse o mentor, não o mentor, fosse o aglutinador dessas pessoas, nós faríamos um grande projeto para Pato Branco, aí sim pensando em 2010, 2020. Qual é o nome que lhe ocorre quando o senhor pensa dentro dessa perspectiva? O nome para gerir esse projeto? Isso. Eu não teria, Leonino, nenhum nome. Quando eu fiz a sugestão de nós aproveitarmos alguém
numa escala maior, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pensando numa pessoa profissional. Eu acho que todos nós poderíamos trabalhar nesse projeto. Agora, teria que ter uma organização maior de pessoas altamente técnicas, que não fossem se meter no projeto para benefício próprio, que fosse um projeto de fato abrangente. Acho que falta, Fernando, o partido preparar alguém para ser prefeito. E não apenas, não, eu quero ser prefeito, mas você tem condições de ser. Então, se deixa tudo de última hora e se escolhe alguém ou por influência econômica ou por outras influências, e a capacidade administrativa de entrosamento se deixa de fora. Então, ninguém se prepara para ser político, quando a política é super importante e é o que determina praticamente todo o progresso. A direção do município vai depender de bons políticos. O prefeito tem que ser um gestor. Ele tem uma empresa que arrecada 80 e poucos milhões por ano e que tem 1.000 e poucos funcionários. Ele tem que ser um gestor. Ele tem que gerir isso aí como se fosse gerir uma empresa. E as pessoas que postulam o cargo normalmente não têm esse perfil. Eles só têm o perfil político. Eles acham, não, eu vou entrar lá, eu vou resolver. Mas como que vai resolver? Olha, gerir uma empresa de faturamento de 80 milhões de reais e que tenha 1.300 funcionários são para poucos. São para poucos. Aqui em Pato Branco são poucas as empresas que têm este faturamento e que têm este número de funcionários sob o seu comando. Então, a pessoa que vai postular o cargo de prefeito teria que antes fazer um meia-culpa. Eu tenho capacidade, eu posso ser, eu darei conta do recado, eu farei alguma coisa em benefício da cidade com prazer e com eficiência. Vem aí a contrapartida, a cobrança do povo. O povo vota e depois acaba não cobrando nada e os projetos, as promessas ficam todos na mesma. Exatamente. Bom, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é um assunto que se comenta bastante, principalmente entre os eleitores mais jovens. O senhor falou em qualificação, em preparação para ser um gestor público, e todo mundo sabe que o nome Ricardo Guerra é um nome muito promissor e é um nome que se comenta principalmente entre o eleitorado mais jovem. Ricardo Guerra, seu filho, entra nesse panorama político desse ano ou não? Marlena, eu gostaria que você fizesse essa pergunta a ele diretamente. Como pai, eu posso responder. Eu diria que ele é um homem preparado. O Ricardo se preparou no período estudantil muito bem, fez administração de empresas na PUC, fez economia na FAI, fez pós-graduação lá na Getúlio Vargas em São Paulo, ficou 18 meses indo lá estudando, já está no 5º ano como gestor da Sementes Guerra, administra uma empresa relativamente grande, faz a parte gestora aqui da rádio do canal 10. Projetos sociais. Faz o projeto social muito bem feito. Eu acho que essa parte às vezes confunde, Mariana, porque ele faz com muito amor essa parte social e as pessoas confundem que quer ser político. Eu acho que o espaço de tempo vai ter para ele também. Agora, no momento, nós estamos precisando dele na empresa. Mas no futuro, com certeza, o lado político, ele tem na veia esse lado político, ele gosta muito e eu não serei o empecilho dele, seguramente. Então o senhor, como pai, hoje não liberaria ele para a política? Não, eu acho que hoje não, mas o futuro a Deus pertence, né? Eu o Ricardo conheço há bastante tempo e ele tem o perfil de um bom político. Eu acho que, na minha opinião, ele será futuramente um político que vai dar uma expressão para Pato Branco. Ele tem os dois perfis, de político e administrador, né? Então está aglutinando, porque às vezes a pessoa tem um lado político e não tem administrador e vice-versa, né? E ele seguramente aglutina os dois segmentos, né? Eu fico orgulhoso, não só dele, mas dos outros filhos que eu tenho também. Eu acho que no decorrer da vida, uma das coisas que você faz é em benefício da tua família, em benefício dos teus filhos. Você fica a vida inteira, assim como eu fui cobrado pelos meus pais, eu cobro deles para que eles tenham sucesso na vida. Eu acho que algumas coisas você ensina em casa, né? E as outras você tem que adquirir fora dela. Então, este lado eu acho que é importante. Mas eu acho que não só o Ricardo. Em Pato Branco nós temos jovens novos, promissores, aí que
que vão dar conta do recado. Eu acho só que tem que dar oportunidade a eles. Inicialmente podem participar do legislativo para aprender, ver como é que funciona, e depois, evidentemente, no executivo. Eu acho que tem um caminho aberto para todos e espero que no futuro esses jovens estejam comandando a nossa cidade com muita maestria. Aliás, os jovens de Pato Branco são exemplos para o mundo, né? Nós tivemos aí no domingo a Atuária, né, Lazzarini, o nosso Alexandre Pato, né, mostrando para o mundo o que o jovem de Pato Branco pode fazer, né? Eu fiquei maravilhado com o futebol dele, com a personalidade desse menino e com o resultado que ele está trazendo para nós, né, divulgando a nossa cidade. Eu até fiz um comentáriozinho, Laudi. A semana passada eu li na Folha de São Paulo que a exposição da marca Corinthians, depois que caiu para a segunda divisão até aquela data, valia R$1 bilhão. Se o Corinthians fosse pagar tudo que saiu na imprensa, no jornal, na televisão, no rádio, custava R$1 bilhão, né? E eu imagino quanto é que o Alexandre Pato esteja dando para Pato Branco, quantos bilhões de reais ele está dando em mídia de graça para nós. E não só nacional, como internacional. Né? Em qualquer lugar do mundo hoje, né? Da Ásia. Eu acho até que o Papa, o nosso Bento XVI, deve ter escutado lá no radinho, né? O Alexandre Pato. Então eu acho interessante, né? É um exemplo bonito, né? Jovem, nós estamos falando dos jovens, né? Que bonito, e ele foi para o exterior e não tirou o nome Pato, né? Que aliás, ele poderia, né, fez a marca, trocado, continua a marca. Trocado o nome, Alexandre, preferiu continuar com o Pato, né? Muito bem, essa é a primeira edição do Itapuã em Debate. Infelizmente o nosso tempo é limitado. Tenho certeza absoluta que você, amigo telespectador assinante da TV Itapuã, Canal 10, está querendo mais, porque quando o assunto é interessante, quando nós debatemos política, agronegócio, né, os próprios negócios de comunicação, o assunto flui de uma forma fantástica. Nós queremos agradecer profundamente a jornalista Marilena Chauciat da TV Sudoeste, representando a Rede Selinalta. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Romeu, eu que agradeço. Muito bem, agradecendo também a presença do radialista, advogado, Luiz Carlos Lazzarini. Muito obrigado, Lazzarini, um dos comunicadores da Guerra Comunicações também. Também um abraço, Romeu, parabéns pelo programa. E o caminho é esse, sem dúvida, colocar à disposição da comunidade, dos empresários, enfim, das pessoas que têm realmente opinião e algo a repassar aos telespectadores, deixar à disposição para essas entrevistas, que é importante, não tenho dúvida, não só para conhecer mais, digamos, o entrevistado, como também acrescentar mais de quem está assistindo, no caso, o telespectador. Transmita, Marilena, o nosso abraço fraterno, Frei Clésio Wiggers, Frei Nelson, Arina Azulino, toda a equipe de comunicadores da Rede Selinalta também. Com certeza. Que virão em outras oportunidades também. Agradecer também profundamente a editora-chefe do jornal Diário do Sudoeste, que está nos deixando em partes, né? Leonice Serba, muito obrigado. Transmito um abraço, dona Denise Almeida, né? O André Almeida também, e conte sempre com a gente também. Obrigada, Romeu. Obrigada ao Canal 10, TV Itapuã, né, pela oportunidade. E também deixar o meu recado de dizer para vocês que esse é um programa interessante, o formato é muito bom, penso que Pato Branco e que o Sudoeste vai ganhar muito com isso, né? E em nome do Grupo Diário, a gente agradece a oportunidade. E já que você mencionou, eu também aproveito para deixar o meu agradecimento, né? Talvez a entrevista que vai ficar, né? Nessa minha breve despedida, digamos assim, de Pato Branco. Continuarei por aqui, continuarei prestando serviços para o jornal, né? Mas foi uma oportunidade muito boa e muito importante ter passado por essa terra. Gaúcha, quem bebe da água do Rio Pato Branco, eu sempre falo, sempre volta. Já estou com saudade dos patobranquenses, com certeza. Seu Laudi Vedana, jornalista, transmito um abraço aos nossos companheiros, nossos irmãos da Rádio Gente FM. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço, dona Liris Vedana, também. Muito obrigado, Romeu, muito obrigado à TV Itapuã e parabéns pelo programa que, sem dúvida, será um dos eixos de valorização para a comunicação de Pato Branco. Assim como temos área de saúde e educação, a comunicação também, com este programa Itapuã em Debate, vai fortalecer esta posição. Antes de pegar as considerações finais do nosso convidado, vamos mostrar o trabalho do nosso cartunista Mazinho,
que de uma forma bastante descontraída, informal, registrou e vai registrar, não é, Mazinho, as caricaturas dos nossos convidados e também de uma forma bastante dinâmica dos nossos entrevistadores e dos nossos entrevistados. Né? Então está aí o trabalho do Mazinho, parabéns pelo seu trabalho e agradecer profundamente aí o convite, né, por atender o convite, o nosso diretor-presidente Luiz Fernando Guerra, abrindo a primeira edição do programa Itapuã em Debate. Suas considerações finais, seu Fernando. Obrigado, Romeu, obrigado, Waldir, companheiro de primeira hora da Rádio Itapuã, Leoni, prazer em conhecê-la. Pato Branco com certeza vai ter uma perda grande com a tua saída, esperamos que o seu regresso seja logo. Como falou o Romeu, quem bebe da água, não do Rio Patrão, mas do Rio Ligeiro, com certeza volta. Lazarino, obrigado. A Marilena, muito obrigado. Achei muito interessante, Mazinho, obrigado pelos cartoons que você fez. Espero que todos gostem, né? Se não ficar bom, nós vamos fazer uma cobrança maior depois. Obrigado ao telespectador que esteve conosco. E este formato, Romeu e telespectadores, eu acho que nós vamos fazer, tirarmos bons proveitos com os nossos entrevistados daqui para frente. Eu acho que quem virá certamente trará bons fluidos para esta casa, bons fluidos para essa cidade, para a nossa região, e nós com certeza vamos ganhar muito. Eu espero que todos os companheiros nossos da TV Itapuã e da Rádio Itapuã tenham o mesmo orgulho que eu estou tendo hoje desse início de um novo trabalho. Que tenhamos todos, né, a bênção de Deus e que o sucesso e o trabalho seja digno e que nós correspondamos ao que a sociedade exige e pensa e espera de nós. Obrigado. Muito bem, agradecemos mais uma vez a participação de todos e principalmente a você, meu nobre telespectador assinante da TV Itapuã Canal 10. Esse é o primeiro de muitos outros programas que nós colocaremos em destaque aqui na nossa grade de programação Itapuã em Debate, porque a Guerra Comunicações chegou a Pato Branco para contribuir ainda mais com o desenvolvimento não somente da nossa comunicação local e regional, mas do desenvolvimento como um todo, tanto do nosso município e da nossa região. Uma boa noite para você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.